Havendo quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão administrativa, a segunda em modo virtual, do Pleno do exercício 2020. Está sendo realizada em conformidade com a portaria da Presidência de número 3 do mesmo ano. Registro a presença dos senhores conselheiros Algir Lorenzon, César Miola, Marco Peixoto, Pedro Figueiredo, Alexandre Postal. Os conselheiros substitutos: Heloísa Piscinini, Alexandre Mariotti, Renato Azeredo, Daniela Zago, Ana Varchops, Letícia Ramos e Roberto Loureiro. Pelo Ministério Público, a satisfação de registrar a presença do Procurador-Geral, Dr. Geraldo Costa Camina, e da mesma forma, pela Procuradoria-Geral do Estado, a satisfação de anunciar a presença do Procurador do Estado, Dr. Eusébio Fernando Ruschel. Aos advogados e servidores presentes, também faço minha saudação. Eu, de imediato, passo a palavra ao conselheiro Pedro Figueiredo, nosso vice-presidente, que irá relatar o processo constante desta pauta. Com a palavra o conselheiro Pedro. Senhor presidente, senhores conselheiros, é com muita satisfação que senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora secretária, em nome de quem saúdo a todos os servidores desta corte, senhores advogados e demais interessados nesta sessão. Eu tenho um processo em pauta, trata-se do processo de número 11.076/29, que é um projeto de resolução que institui sessões telepresenciais no período de vigência das medidas de combate à pandemia Covid-19. O processo foi devidamente analisado por todos os órgãos competentes da Casa, foi antecipadamente passado para todos os conselheiros e, na minha opinião, está em condições de ser aprovado, e por isso o meu voto, apresento o voto no sentido da aprovação da resolução. E é como voto, senhor presidente. Senhores conselheiros, coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Como vota conselheiro Algir? O senhor está sem som, conselheiro Algir. Seu microfone está desativado. Agora está ativado. Está desativado, conselheiro Algir. Está desativado o seu microfone. Conselheiro Algir, clique na tela e clique no microfone que está à esquerda embaixo, que aí ele ativa. O presidente conselheiro Algir saiu da reunião. Ele deve ter clicado no... o conselheiro Algir perdeu a imagem. Ele voltou, senhor presidente. O conselheiro Algir retornou. Conselheiro Algir, o senhor tem que desligar o seu o senhor tem que ligar, o senhor tem que ativar seu microfone. O senhor pode fazê-lo tocando na tela do celular, ou então, se estiver no notebook, na barra de baixo, no mouse, o senhor vai verificar o microfone ativado ou desativado. Ali o senhor clica e vai ativar. Bom, enquanto o conselheiro Algir faz a adequação do seu microfone, eu vou chamar ele assim que ele entrar, mas eu vou, então, colher o voto do conselheiro César Miola. Com a palavra, o conselheiro César Miola. Senhor presidente,
senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros substitutos, senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, senhor Procurador do Estado junto à nossa casa, saúdo aqueles que nos acompanham através dos nossos canais na internet e senhoras e senhores. Também minha saudação aos servidores da casa, na pessoa da senhora secretária do Tribunal Pleno e do senhor supervisor da área de tecnologia da informação, representando ambos o qualificado quadro do Tribunal de Contas, que nos permite realizar hoje mais uma sessão neste ambiente. Aproveito, senhor presidente, para, usando da palavra, e antes de prolatar o meu voto, renovar aqui uma manifestação de cumprimentos aos auditores de controle externo do nosso tribunal e a todos os auditores de controle dos tribunais de contas brasileiros, que no último dia 27 de abril celebraram a data nacional. O corpo técnico dos nossos tribunais é reconhecidamente exemplar, extremamente qualificado e, disse eu na oportunidade, instrumento fundamental para que tenhamos uma gestão administrativa pautada pela legalidade, pela eficiência, pela efetividade, sempre num ambiente de transparência. O controle externo é essencial ao regime democrático e para a sua efetivação, os auditores de controle cumprem um papel absolutamente indispensável. Dizendo isso, senhor presidente, senhoras e senhores, já tendo tomado conhecimento anteriormente do teor do voto que seria prolatado nesta sessão e estando com ele inteiramente de acordo, digo que voto acompanhando o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miola. Olhe o voto do conselheiro Marco Peixoto. Como vota? Conselheiro Marco Peixoto, acione seu microfone, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, substitutas, que estão presentes nessa sessão, procurador do Ministério Público de Contas, procurador do Estado, funcionários dessa casa que nos assistem, quero me irmanar aos votos de homenagem ao que o conselheiro César Miola se manifestou agora há pouco em relação aos auditores e dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder reencontrar todos os colegas nessa sessão. Eu, de imediato, acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Marco Peixoto. Passo de imediato a palavra ao conselheiro Iradir Petroski. Como vota, conselheiro? Saúdo ao senhor presidente, saúdo aos senhores conselheiros, conselheiro substituto, quero saudar o procurador-geral do Ministério Público, doutor Geraldo Costa Camino, nosso procurador de Estado, doutor Eusébio Ruschel, senhora secretária, senhores servidores, e é uma satisfação poder participar novamente dessa reunião, dessa sessão do nosso pleno, e eu acompanho na íntegra o voto do senhor relator. Obrigado, conselheiro Iradir. Colhe o voto do conselheiro Alexandre Postal. Como vota, conselheiro? O senhor está sem o microfone ativado, conselheiro Postal, por favor. Desculpe. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, colegas, conselheiros e conselheiras substitutas, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador do Estado, secretária Débora, a todos os servidores do Tribunal de Contas que nos acompanham, em especial ao meu gabinete que tem tido um trabalho, não tem parado. Então, quero saudar em nome do Fabiano e do Mauro ao trabalho que vem toda a equipe desempenhando em casa, online, às vezes com dificuldades, como hoje de manhã também tiveram alguma dificuldade com a internet, mas que estão fazendo um trabalho exemplar, do meu ponto de vista, ajudando aí na fiscalização. Eu digo que esse processo que estamos usando agora traz uma nova dinâmica
ao Tribunal de Contas, onde vamos poder fazer também outras votações online. Com isso, concordo plenamente com o voto, o parecer prolatado pelo conselheiro Pedro Figueiredo. Obrigado, conselheiro Alexandre Postal. Estou tentando restabelecer contato com o conselheiro Algir. Consta aqui do controle da sessão que ele se retirou da sala, acho que teve problemas técnicos. Se ele retornar a tempo, vou colher o voto dele e a sua manifestação. Senhor presidente, Sim. Ele consta na sala, sim. Conselheiro Algir, ele consta na sala, é verdade. Deixa-me ver aqui. Mas ele está sem imagem e sem som. Eu já pedi para fazer em contato na área técnica com ele. A área técnica pode me mandar por chat alguma informação, por favor? Bom. Agora consta que saiu, senhor presidente. Eu creio que ele está tendo dificuldade na operação da desativar o microfone e ativar, e está desativando a entrada na sala e saída, né? Creio que é isso. Bom, continuemos. Eu estou submetendo a aprovação desse tribunal pleno à ata da presente sessão administrativa virtual. Ela está em discussão. E fica assegurado aos senhores conselheiros, nos termos regimentais, prazo de 48 horas para apresentarem por escrito ressalvas. Ela está em votação. Está aprovada. Senhores conselheiros, eu coloco a palavra à disposição dos conselheiros substitutos e dos representantes do Ministério Público de Contas da Procuradoria-Geral. Por favor, quem quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente. Doutor Geraldo Costa Camino. Boa tarde, prazer em revê-lo. Boa tarde, senhor presidente. Na sua pessoa, saúdo todos os demais membros desta corte. Secretário, senhor procurador de Estado. Gostaria apenas de me associar à pertinente lembrança do conselheiro Miola pela passagem do auditor, estender a eles as minhas homenagens e também fazê-lo em relação, já que está. Eu não estou conseguindo escutar o... Véspera da saúde de todos. Obrigado. Teve um probleminha de interrupção e congelamento, doutor Geraldo. Mas... Doutor Geraldo, repito, presidente. Nós não conseguimos por favor. Escutar ali depois da saudação. Eu repito. A saudação... o conselheiro Algir está agora com a imagem na tela. Boa tarde, conselheiro Algir. Está sem som, mas com a imagem. Presidente, apenas a saudação que fazia era me associando aos cumprimentos pelo Dia do Auditor, também fazer um cumprimento a todos os trabalhadores, uma vez que estamos na véspera do Dia do Trabalho, e desejar que em breve saiamos dessa crise e todos os trabalhadores se encontrem com emprego, com renda e principalmente com saúde. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Algir, o senhor está ainda sem som, sem microfone. Agora, eu posso colher o seu voto pelo chat. Como vota, conselheiro Algir? Não há registro de fala porque o microfone está desligado. Eu peço que continuem orientando ali, por favor, o conselheiro Algir. E ainda está aberta a palavra para quem quiser manifestar. Agora estão me ouvindo? Conselheiro Algir. Estávamos já nos pronunciamentos finais, mas eu disse que a sessão, como estava em aberto, o senhor era o primeiro que votava, né? Aí colhi os votos aguardando que se restabelecesse sua conexão. Perfeito. Uma grande satisfação ouvi-lo. Então, antes de passar para a outra fase da sessão, eu colho o seu voto e a sua manifestação sobre o projeto de resolução
apresentado em parecer e voto do conselheiro Pedro Figueiredo, vice-presidente. Eu acompanhei, mesmo não estando... eu acompanhei pelo som as manifestações, o voto do conselheiro Pedro, as manifestações dos demais colegas, e quero dizer que me associo integralmente às manifestações feitas, e no específico em relação à manifestação do conselheiro Pedro, do seu voto, eu estou acompanhando também integralmente. Aproveito para então saudar os eminentes colegas conselheiros substitutos, também o eminente procurador-geral, doutor Geraldo, doutor Eusébio, e as nossas equipes que estão nos assessorando, nos acompanhando. Eu tenho tido esse contato permanente também com todo o tribunal através da minha assessoria, meu chefe de gabinete, doutor Trindade, e todos os meus assessores. Aliás, eu ando com muita saudade de todos. Espero que breve, muito breve, mais cedo do que nós imaginemos, possamos todos nos reunir novamente na nossa casa. Meus cumprimentos a todos, eminente presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Colhido o voto do conselheiro Algir, eu proclamo o resultado. Está aprovada à unanimidade a resolução que institui a sessão telepresencial do Pleno no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos ao relator e aos conselheiros. Agora, então, já a ata foi aprovada. Conselheiro, tem alguma manifestação? Ela está também em discussão em aprovação, que eu vou reabrir para poder colher a sua manifestação. Então, considero aprovada também, né? Perfeito, perfeito. Bom, estamos agora na fase de colocar a palavra à disposição. Já se inscreveu e falou o doutor Geraldo Costa da Camino, nosso procurador-geral, e as manifestações continuam em aberto. Quem quiser falar, antes que eu passe para o encerramento da reunião. Senhor presidente. Doutora, quem fala? Ana. Conselheira Ana. Está inscrita, deixa eu ver aqui pelo chat quem se inscreveu para mim não romper a ordem. Então, conselheira Ana com a palavra, depois o conselheiro, aliás, depois o procurador, doutor Eusébio. Muito obrigada, senhor presidente. Uma saudação a todos que estão nesta sala virtual, nessa sessão administrativa virtual, e os meus cumprimentos em nome da Débora, secretária desta sessão, a todos os servidores do Tribunal de Contas pelo dia, homenagem aos auditores públicos externos, e saudar em nome da auditoria toda a equipe de assessores, de secretários, estagiário e todos os servidores do tribunal, inclusive os terceirizados, pelo Dia do Trabalhador, que é amanhã, que engloba todos os que estão prestando serviços ao tribunal. Uma homenagem a todos para que tenham saúde neste período especial que estamos vivenciando e que tenhamos serenidade para passar por este momento, né, porque tantas notícias estão sendo veiculadas e muitas vezes a gente fica até ansioso com tudo que está acontecendo, mas sejamos serenos e transitemos por este período com muita serenidade e saúde. Uma saudação a todos e muito obrigada pela palavra. Obrigado, conselheira Ana. Passo a palavra ao doutor Eusébio. Continuem as inscrições em aberto pelo chat, por favor. Boa tarde, presidente Chilac Xavier. Boa tarde a todos. Saúdo os conselheiros, o presidente, os conselheiros e conselheiras substitutos. Saúdo o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, os servidores do Tribunal de Contas, na pessoa da secretária Débora. E também gostaria de, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, prestar uma homenagem aos auditores públicos externos dessa corte, pela passagem do Dia do Auditor, no dia 27, no último dia 27, e também saudar a todos os que prestam serviços na Egrégia Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pela passagem do Dia do Trabalhador no próximo 1º de maio, amanhã. E cumprimentar também, senhor presidente, pela edição ou pela deliberação de hoje que instala as sessões de julgamento virtuais. É um grande avanço.
em tempos de pandemia, e o Tribunal de Contas dando mais uma vez exemplo de comprometimento com as causas públicas e com os avanços tecnológicos para a superação das dificuldades e dos desafios que se apresentam. E desejando saúde a todos, me despeço, desejando que nos reencontremos o mais breve possível de forma presencial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ju Russell. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, eu vou dar o encerramento. Quero agradecer a presença de todos, me associar à saudação ao 1º de maio, que sempre é uma luta para manter direitos, antes de que uma folga, né? Aos votos também de cumprimentos aos nossos auditores e auditoras, e também cumprimentar, em especial, as equipes dos gabinetes, em particular aqui a coordenação geral, nossos servidores que têm a responsabilidade de comandar o tribunal nesse período administrativamente, o seu diretor-geral Filomena, a Renata, diretora administrativa, o Everaldo, nosso diretor de controle e fiscalização, e o nosso Carlos Eduardo Fleck, da escola. E no meu gabinete, quem tem a responsabilidade de tramitar isto tudo é o Ricardo Superti e o Álvaro Bischoff, nosso assessor jurídico, bem como o secretário Rodolfo Castro. Em nome deles também eu quero transmitir a todos os gabinetes, conselheiros, seus chefes de gabinete, suas equipes, pelo labor nesse período, tendo certeza que hoje nós estamos dando um passo muito largo num processo que virá em outras modalidades, que hoje nós estamos instalando o pleno telepresencial, e nada mais é que a transferência para o meio virtual da internet que acontece no meio físico ali no nosso tribunal, né? E vamos avançar posteriormente para as sessões virtuais. Quero agradecer a Débora, que nos auxiliou neste trabalho aqui, nessa sessão, em seu nome todos os que trabalharam e estão trabalhando nela, ao Alexandre Porto, que faz assistência técnica, como nosso supervisor do SINF, e todos os que se envolveram nesta sessão. Senhor presidente? Pois não, conselheiro Pedro. Me permita, eu não fiz os cumprimentos devidos e merecidos em função do Dia do Servidor, fiz apenas no grupo, mas quero fazê-lo de público nesta sessão plenária a todos os auditores que fazem um trabalho com tanta excelência na nossa casa. E cumprimentar também, faço em nome dos auditores que trabalham no meu gabinete e em todo o tribunal. E gostaria também de deixar registrada a importância de que possamos fazer sessões telepresenciais, e acho que esse momento está comprovando que o teletrabalho é plenamente possível e adequado a toda a atividade da Corte. Cumprimentos e obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Pedro. Eu vou concluir minha manifestação colocando que, registrando os cumprimentos a todos, aos seus gabinetes, em particular a todos os conselheiros, né? Em especial ao conselheiro Pedro, que de forma muito diligente, ele tem dado fluxo a todas essas medidas que requerem essas alterações, adequando a nova realidade. E agradeço o conselheiro e a sua equipe, né, pelo trabalho prestimoso, atento e parceiro. Quero agradecer a auditoria, a pessoa da sua coordenadora, que muito tem contribuído também nos méritos das matérias, com sugestões, acrescentando, questionando, contribuindo efetivamente. E eu mesmo não poderia deixar de dizer do Dr. Geraldo da Camino, que mesmo em matéria administrativa de mérito, como é isso aqui, ele sempre é ouvido, né, pela sua larga experiência, e contribui decisivamente para que nós
possamos melhor tratar esses assuntos que diz respeito a todos, né? É que, na verdade, nós estamos numa sessão virtual administrativa do Pleno, mas que vai instituir todo o trabalho de julgamentos futuros dos processos, que diz respeito aos processos eletrônicos, pelo menos, e vai avançar para o futuro. Então, com essas palavras, eu quero agradecer aos conselheiros, ao Ministério Público, né, à auditoria, à equipe da sessão, ao doutor Eusébio, né, que nos acompanha sempre e nos estimula com a sua presença e sua contribuição também. E, dito isso, senhores, eu estou declarando encerrada a presente sessão administrativa virtual, convocando outra em data ainda a ser definida e publicada no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas. Está encerrada a sessão. Obrigado.